tudo bem? Uma amiga minha me indicou que eu vim fazer uma consulta com a senhora. Eu estou passando por um momento muito difícil, muito complicado, que eu estou meio perdida, né? Eu tinha um bom emprego, mas infelizmente ele me deixou doente. Eu larguei do meu marido abusador e eu sinceramente não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu passei por um câncer, né? Ainda estou em tratamento. E eu quero seguir outro caminho na minha vida, porque eu acho que Deus tem um propósito grande na minha vida. Quero contar histórias, né, que comovam as pessoas, né. Eu quero fazer filme igual Cine Paradiso, a Garota Dinamarquesa, Carteiro Poeta, e uns como o do Pedro Almodóvar, que eu gosto muito. Mas antes disso eu preciso decidir o que eu vou fazer da minha vida, se é esse o caminho que eu devo seguir, porque eu estou realmente perdida. Eu não quero trabalhar mais no emprego que eu quero seguir um outro caminho na minha vida. Os búzios dizem que é favorável à carreira de cineasta, né? Tanto a cineasta como o fotógrafo, né? Mas os búzios dizem que você deve fazer um registro fotográfico dos Brasis. Posso fazer mais uma pergunta? Eu queria saber qual a pele que eu habito. O sangue que corre na rua é sangue meu. O corpo que esfria na terra é filho meu. A mãe que chora a perda, essa sou eu. O povo que sofre calado é povo meu. Não posso mais viver escondida, acreditando no fim. Meu nome é Inaê. Na língua dos povos Pataxó, significa águia solitária. Vou te contar como me conectei com minha ancestralidade. Algumas histórias começam com um ponto, outras com uma interrogação. A minha começou com uma pergunta. Meus pais diziam que eu nasci ao contrário. Hoje entendo melhor isso. Sou aquário com ascendente em Áries, né? Então já viu, né? Eu nasci numa família muito pobre, sendo filha de pai branco, mãe negra e neta de indígenas, como tantas outras famílias aqui no Brasil, que passaram por essa miscigenação e perderam parte da sua cultura, identidade e religião. Eu fui uma criança precoce e, contra todas as probabilidades, eu aprendi a escrever muito cedo, uma escolinha que ficava ao lado da minha casa. Eu não entendia as coisas que machucavam, dessas coisas que doíam na alma da gente, sabe? Eu tinha nascido com a alma de poeta. E era difícil eu me explicar, e era difícil eu me encaixar. Vocês me entendem? Meu pai sempre dizia que o cachorro perde o pelo, mas não perde o costume. Deve ser por isso que até hoje eu continuo escrevendo. Me conte aí um Opa. pouco dessa história aí, que tem um monte de gente que não sabe e tem interesse em saber. Antes de mais nada, é um prazer receber vocês Obrigada. aqui, tá? Fico muito contente em saber e poder transmitir esse lado da história. Aqui, o Quilombo Brotas, ele já está na família há mais de 200 anos. E esses tambores representavam 3 tribos africanas. E cada tambor eles cantavam e louvavam aos deuses católicos, mas não era um louvor aos deuses. Eles cantavam em dialetos africanos. Você sabe qual o dialeto? É muito dialeto. E era assim, viu? Oi, Antônio, sua mãe foi vendida para fazenda tal, em tal lugar, mandou um abraço para você. Ô, fulano, olha, seu pai está em tal lugar. Ô, seu irmão está em tal Eles lugar. cantavam isso? Eles cantavam isso. Olha, que legal!
porque era o correio, porque ali no meio Todo mundo vinha. Exatamente. Que interessante. Paulo, quero agradecer muito por você ter se disponibilizado a falar comigo, a contar um pouco da história do Brotas. Eu que Obrigado agradeço pelo seu vocês tempo, sua aqui. disponibilidade. Sejam bem-vindos. Do que sei, não sou preta, nem sou indígena, também não sou branca. Quem realmente eu sou? Qual é a minha identidade? Nessas passagens da vida, quando eu era criança, meu pai nos contava as histórias. E nas suas histórias, ser preto não era bom, ser pobre também não. E as pessoas negras sempre eram as malvadas, e eu fiquei com medo delas. Quando eu estou com o meu cabelo natural, ele fica bem armado, né? Solto, cacheado. E eu percebo que eu não recebo muitos elogios. Antigamente, eu até cheguei a uma época a fazer chapinha. A maioria da minha família faz chapinha, faz progressiva, e eu peguei um pouco dessa época. E é diferente os elogios, entendeu? Então eu percebo os olhares. Não que as pessoas vão achar feio, mas é diferente. Nos meus 12 anos, eu sempre iniciei no balé e eu percebia essa diferença de ser tratada das outras meninas, até porque balé clássico normalmente tem aquela coisa, né? É mais elitista. Sim, mais magrinha, eu nunca fui muito magra, o cabelo liso, um coque, então às vezes eu não tava perfeita que nem as outras. Foi um dos motivos pelo qual eu abandonei o balé e agora eu tô só no break mesmo. Mas eu percebia, o professor mesmo tratava de forma diferente, às vezes. Não lembro muito. Nossa, Bia, foi muito legal falar com você. Eu que agradeço. Que bom que você está participando desse projeto, trazendo um pouco da sua história. Vem à minha memória a casa da minha avó. A imagem do meu avô preto, numa cadeira de balanço, ele tentando brincar comigo e eu fugindo de medo e me escondendo debaixo da cama da minha avó, que por sinal era branca. Ninguém da família entendia o porquê. E, supersticiosos que eles eram, achavam que eu tinha algum quebranto. E minha avó vivia me benzendo. Não entendiam que a essa altura eu já era uma pessoa de afastamentos. 9, 10. Foi no meio dessas histórias que um dia eu achei um livro no lixo e me apaixonei. Esse foi meu primeiro tesouro, porque eu encontrei algo que podia ser só meu e não precisava dividir com ninguém. Meus irmãos não sabiam ler. A partir desse dia, eu descobri um universo encantado e cheio de magia. Vamos começar a falar sobre a Umbanda um pouco, né? A Umbanda é uma religião totalmente brasileira. Ah, é? É a única totalmente brasileira, ela está com 116 anos. Foi fundada em 1908, no Rio de Janeiro, pela tenda Nossa Senhora da Piedade. E o primeiro médium a receber o orixá foi caboclo das Sete Encruzilhadas, o médium é Sozelo de Moraes. Essa tenda no Rio de Janeiro ainda existe. Uau! Como nós estávamos comentando sobre preconceito religioso, ainda tem até hoje. Agora imagina na década de 900, quando fosse surgindo as vertentes através da cabana da tenda Nossa Senhora da Piedade, o preconceito era muito grande. Até os pequenos terreiros não podia ficar muito tempo numa localidade. Esteiro, queimavam, e não podia ter nem som de tambor para não chamar atenção. Se realizava as giras sem tambor, era totalmente escondido, né? A tenda lá no Rio de Janeiro suportou tudo isso, essas mazelas da época. Ainda existe até hoje. E hoje, como o senhor vê a intolerância religiosa
Olha, a intolerância religiosa, no meu modo de pensar, eu acho parte de uma sociedade, pequena parte dela, não vou excluir, mas tem uma pequena parte que eu acho que é mais falta de informação, de tolerância mesmo. Que a pessoa é intolerante, ele é orgulhoso, ele requer tanta coisa, né? Na sociedade, porque você conviver na sociedade, você tem que tolerar muitas coisas. Sim, sim. Agora imagina só, por ser bandista e ser negro, o peso vem dobrado, porque o preconceito negro, o povo fala que acabou, não acabou não. E eu sou prova disso, porque eu sofri muito, né? Eu com 73 anos de idade, mas é isso, porque se eu fosse responder na mesma moeda... A gente não pode pagar o mal que faz a gente com outro mal, né? Se o senhor fosse dar um recado para as pessoas que são intolerantes à Umbanda, né? Que recado você passaria para essas pessoas? Olha, o recado que eu passaria é para eles buscar mais conhecimento. E vir conhecer também, né? Também, a gente convida, se quiser fazer uma visita, para ver como é os procedimentos dos trabalhos, que não é nada do que pensa, que a gente não trabalha para fazer o mal a seu ninguém. Pelo contrário, eu costumo falar que a Umbanda é um pronto-socorro. Eu quero agradecer muito ao senhor por ter me recebido aqui, amei conhecer o senhor, obrigada mesmo de coração, obrigada por aceitar fazer parte desse projeto. Eu tenho certeza a contribuição do senhor vai ser de mais valia para muitas pessoas que não conhecem a Umbanda, têm interesse de conhecer, né, saber mais a respeito, tá? Obrigada, Muito viu? bem, o prazer é todo meu. Estou muito feliz de conhecer você pessoalmente e poder falar um pouco daquilo que eu tenho conhecimento, né? A gente não sabe tudo, a gente sabe só uma parte, mas eu espero que ficou bem esclarecido. Para mim ficou. Obrigada, viu? Obrigado. Deus abençoe. Meus pais não viam com bons olhos o fato de eu gostar de ler. Eles pensavam que as histórias que eu lia eram coisas do diabo. E na ignorância deles, achava que eu estava possuída. E chamaram um casal de pastores para me exorcizar. Mas não foi bem o demônio do meu corpo que o pastor tentou tirar. Quando minha mãe me pegou escrevendo, escondida atrás da igreja, levei uma surra de chicote. Isso me encheu de uma tristeza tão profunda que durou muitos anos, porque eu, na inocência dos meus 12 anos, tinha aprendido que só os escravos e os cavalos apanhavam de chicote, só as pessoas muito más apanhavam. Aquele dia em que a minha mãe descobriu meus cadernos e queimou tudo, depois, lá no meio das cinzas,
eu encontrei uma velha câmera fotográfica. Eu escondi minhas lágrimas, cresci e renasci, dona da minha própria sombra, para caber num mundo onde só os brancos eram bons. Sim, eu tive que me ajustar para sobreviver. Nesse mundo que eu não me entendia, cheio de desigualdades e injustiça. E foi a partir daí que eu passei a ver o mundo com outros olhos. Autocombustão também é denoso, coquetel, molotov, resistência, ele, o Kalashnikov, é o hip hop, uma breve sinopse, dualidade, da nossa arte, provando com mente pensante, segue fazendo sinapse. Episódio de racismo, preconceito pela cor da sua pele? Há vários. Já tive. Sabe citar algum que te marcou? O mais comum na escola, né? Escola é falar, os alunos me chamavam de macaco, os alunos brancos, e professores e coordenadores na escola não faziam nada. E chegaram a falar do seu cabelo? Já, bastante, até nos dias de hoje, amigos próximos até brincam, faz aquelas brincadeiras de mau gosto, falando que o cabelo é duro, cabelo ruim, aquela coisa. Perguntando de uma forma bem... Como é que eu posso colocar aqui? Pejorativa? Não digo pejorativa, é inconveniente de perguntar se eu um dia eu vou cortar o cabelo. E você já ouviu falar sobre a política que existiu no Brasil de embranquecimento da raça negra? Eu vi que você postou um conteúdo esse tempo no Instagram, mas eu não me aprofundei muito. Houve uma política no final do século XIX, né, que eles iam incentivar a vinda de imigrantes para o Brasil para que se miscigenasse, né, com os negros, para que exterminasse os negros. E foi uma política que foi muito elogiada pelos governos dos outros países. Essa coisa de embranquecer o negro. Outra coisa que fizeram foi tirar o emprego do negro e dar para o estrangeiro, porque eles queriam realmente que o negro morresse, que fosse exterminado. De acordo com a passasse política, fome, que eles e morresse. Morresse em criminalidade. Que morresse. Não, nem em criminalidade, que morresse mesmo. E daí a ideia deles era, né, de acordo com a política deles, até em 2012, por aí, não teriam mais negros no Brasil. E foge completamente da realidade até os dias atuais. Os negros estão aí resistindo, marginalizados sim, porque eles teve que ficar à margem, né? Porque eles não tiraram o emprego deles, tiraram tudo, né? Eu acho que a escravidão do negro é uma das piores práticas de escravidão que existiu. Eu continuei sendo uma pessoa de afastamentos, arredia e melancólica, e se alojou em mim uma pressa. Uma vez que eu não entendia um Deus que era branco e não gostava dos pretos. Eu não entendia um Deus que me deixava passar fome e apanhar tanto. E por não entender as coisas, eu me vi com pressa de tudo. E até hoje foi assim. Sempre em movimento, apressada, viajando ao redor do mundo, correndo de um lugar para o outro, querendo comer o mundo pela boca. Sem um lugar de pertencimento. Meus pais diziam que eu era feita de vento e que eu era impossível de ser domesticada. Eu fiquei muito feliz pelo convite, né? Pela história, a história que você contou, pela trajetória, pelo seu trabalho que é muito bonito. E você passou, a sua família aceita você? Foi um processo difícil para minha família, porque até então a minha família é bem antiga, ela é de uma religião, ela é muito culta, sabe? Veio de uma religião muito conservadora. E foi difícil, porque até então a minha mãe não entendia. Eles são evangélicos. São evangélicos, cristãos, né? Então, para eles é pecado, é uma coisa totalmente inaceitável. Para você, como é que foi entrar no mercado de trabalho? Então, como eu estou nesse processo há pouco tempo, eu entro, para eu entrar num processo seletivo, eu entro como Diego mesmo, entendeu? Mas eu sempre deixei bem claro que eu estou no começo de transição. Então, para as pessoas se adaptarem do meu jeito em si, como pessoa, é um pouco mais delicado também. Mas eu sempre deixei claro em toda entrevista. Você já se sentiu constrangido? Já entrevista de emprego. Por que você é assim? É sua voz? Nossa, eu acho que eu vou te contratar porque você tem esse jeito.
Não, mas eu não quero que você me contrate por causa do meu jeito, entendeu? Eu quero que você me contrate pelo profissional, que eu posso exercer, que eu posso mostrar, entendeu? As minhas habilidades, tanto profissional como pessoa. E já tive recusados de emprego por conta do meu jeito de ser, entendeu? Ainda mais quando eu falei que eu estou começando no processo de transição como mulher trans, não aceitava, entendeu? Uau! É difícil, é um pouco complicado, porque pra nós, mulheres, eles pensam que a gente só tem que viver na rua com promiscuidade, mas não é assim. Porque a gente tem... Você tocou num tema bem delicado, das mulheres trans, muitas se tornarem profissionais do sexo. Porque eles não dão oportunidade pra nós, mulheres. Porque eles acham que a gente tem que viver na promiscuidade mesmo, na rua, pra vender nosso corpo. E não é bem assim, entendeu? Porque nós somos capacitadas também. Sim, com certeza. É um pouco difícil, é delicado, é claro. Você mas é mais o preconceito. Já levou cantada em alguma entrevista de emprego? Já, teve da muitas pessoa vezes, achar sim. que, tipo assim, é mulher trans, é puta. Já teve assediada, né? Muitas vezes. Uau. Senti um pouco constrangida, né? Porque até então eu tava lá com uma entrevista de emprego. Difícil. Difícil. E emprego, você já foi assediada também? Pelas pessoas que me contrataram, não. Mas, tipo, pelo público, né? Já, muitas vezes. Uau. Muitas vezes. Eu fiquei muito feliz e contente pelo convite. Só tenho mesmo que agradecer. Agradeço. Obrigada. Posso fazer mais uma pergunta? Eu queria saber qual a pele que eu habito. A pele de um camaleão fixa que transmuta conforme sua necessidade. E me falaram de você, né? E eu vim aqui falar com a sua mãe, convidar você para participar dessa exposição fotográfica que eu estou montando, que tem o nome de Brasis, e de um curta-metragem que eu estou fazendo. Você gostaria de participar? Eu tô bem, sim. E eu gostaria de participar do seu projeto. Eu também já sofri bullying. A gente tava brincando no intervalo, né? Aí a gente tava falando como você vê a pessoa, tipo, se ela é legal, chata, isso, etc. Aí o menino falou assim pra mim que meu cabelo parecia de Bombril e eu parecia um macaco. Eu fiquei bem triste na época, mas aí eu voltei pra casa chorando e não queria mais estudar naquela escola. Mas eu não contei pra minha mãe que isso tinha acontecido. Mas na época eu fiquei muito, muito decepcionada e não queria mais estudar naquela escola. Tanto é que minha mãe me tirou daquela escola e agora eu tô numa escola muito, muito boa. Você tem orgulho de ser uma criança considerada preta? Eu tenho muito orgulho de ser afrodescendente porque eu tenho orgulho de ser preto. O caminho do perdão não é uma jornada fácil. Hoje entendo que as pessoas que me feriram achavam que estavam fazendo o melhor para mim. Isso dentro da visão de mundo deles, da sua cultura, das suas crenças. Nós não somos responsáveis pelo mal que nos fizeram, mas temos o poder de decidir como reagir a isso. Ninguém pode se curar sendo a mesma pessoa. A cura é uma jornada de transformação. Guardar mágoa, ódio, é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Esses sentimentos só adoecem a alma da gente. Porém, podemos escolher perdoar, transformando esse sentimento negativo em algo bom, usando-o como uma força motivadora para transformar nossa vida, fazendo coisas incríveis, tornando o mundo um lugar melhor. É aí que acontece a cura.
Depois de tudo, ao longo de todos esses anos, eu finalmente encontrei meu lugar de perdão e cura. Já não tenho mais as feridas abertas na minha alma, já não carrego mais mágoas, já não tenho mais pressa. Estou com tempo para parar, analisar as coisas suaves, escutar o silêncio e pedir que ele me fale. Encontrar minha própria ancestralidade, nessa minha identidade siamesa, de mulher com uma alma de indígena, de preta, de branca, e aceitar a pele que eu habito. Algumas histórias começam com um ponto, outras com uma interrogação. Porém, a minha começou com uma pergunta e hoje eu encontrei a resposta. A cor da minha pele não é o que me define. Eu posso ser preta, indígena, branca ou ter qualquer outro tom de pele. Isso não é o que me define. O que me define é a pessoa que eu carrego dentro da minha alma, a forma como eu vejo o mundo e interajo com ele. E eu não mereço menos respeito por isso. Essa é a pele que eu habito.